Bom dia, meu nome é Isaac, sou biomédico do Laboratório de Imunematologia do Hemonorte, em Natal. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da doutora Denise de apresentar esse caso para vocês. Pois bem, o caso, então, é um paciente do sexo masculino, de 72 anos. Inicialmente, ele foi atendido pelo Hemocentro Regional de Mossoró, que fica no interior do estado. E as amostras foram encaminhadas para a gente porque lá deu PAI positivo e as provas cruzadas foram incompatíveis. Então, normalmente, quando acontece esse tipo de situação, os hemocentros e as agências transfusionais encaminham a amostra para a gente fazer os estudos necessários. O diagnóstico do paciente, então, era um câncer de bexiga, e ele tinha histórico transfusional anterior, né? Ou seja, ele havia recebido transfusões anteriores. No momento da solicitação, ele estava com hemoglobina de 7,3, o hematócrito de 21, e havia a solicitação de 2 concentrados de hemácia. Nos nossos exames, então, a classificação do paciente era O positivo, não havia nenhuma discrepância, o PAI positivo no 1 e 2, nas hemácias de triagem 1 e 2, o CUMBS direto e o autocontrole negativos. Diante disso, então, a gente tem como protocolo fazer a identificação de anticorpos, né, o painel, tanto em LIS como em papaina. E, nesse caso, também a gente optou, apesar do histórico transfusional e não ter dizendo há quanto tempo ela havia recebido a transfusão, a gente optou por fazer a fenotipagem estendida, mesmo assim, e ver o que a gente encontraria diante disso, né? Na fenotipagem dele, aparentemente não havia nada de extraordinário no primeiro momento. E esse foi o resultado do painel, né? Na linha de cima tem o painel em LIS e na linha de baixo o painel em papaina. Em relação ao painel, o que chama atenção, a única coisa seria essa hemácia 11 negativa, as demais todas positivas, mais ou menos com o mesmo padrão de duas cruzes, né? E esse era o painel a tabela do painel do lote vigente. E aí a gente ficou se perguntando o que é que a gente conseguia encontrar diante disso, né? No primeiro momento, como havia dado todo negativo na papaina, a gente suspeitou de uma mistura de anticorpos do MNS, DUF, talvez, e tentou encontrar alguma coisa diante disso aí, né? Tentou encaixar algo dentro disso. Mas e aí, nada. E agora? Alguém tem uma sugestão? Vou voltar aqui a tabela. Esse povo, eu não sei se a gente judia que é a segunda de manhã, ou é tanta gente que envergonhada da vida, né, Isaac? Pronto, eu posso dar minha sugestão? Pode, fica à vontade. Eu acho que a gente tem duas opções aí, né? Ou uma associação de anticorpos bem danado, né? Ou um anticorpo contra antígeno de alta frequência. Eu acho que a primeira coisa que eu faria nesse momento era procurar uma bolsa com fenótipo estendido e ver se estava compatível ou não. Pois bem, então a gente juntou, né, a tabela do painel com a hemácia de triagem 1 e 2, não sei se vocês conseguem ver a minha setinha aqui, vamos lá. Juntou com a tabela da triagem 1 e 2, e lá a gente também tem uma triagem extra 1, 2 e 3, e o resultado duas cruzes para todo mundo do mesmo jeito. Então a gente ficou nessa dúvida, exatamente como a doutora Denise falou. A gente ficou entre uma associação de anticorpos, que a gente não estava conseguindo encontrar, e o antígeno de alta frequência, né? E aí foi quando, então, aqui, ó, chamou a atenção para a gente no painel esse detalhe, que às vezes passam desapercebidos, né? Aí tinha lá esse detalhe, Diego B negativo. Aí, puxa vida, será que a gente está com um anticorpo raro aqui, né? Contra um antígeno de alta frequência, Diego B? E então foi justamente essa dúvida da gente. A gente tinha o soro de um anti-Diego A guardado lá na nossa soroteca. Então a gente
cruzou, né, com esse paciente aqui e ele, de fato, era Diego A positivo, corroborando a suspeita de Diego B negativo, né? Esse aqui é um controle também que a gente fez em relação ao anticorpo Diego A, para garantir que, de fato, não havia nenhum falso positivo aí na história. E aí é nessas horas que a gente conta com a ajuda dos amigos, né? E a gente liga, doutora Denise, socorro. E então a gente enviou a amostra lá para o Hemoce. Lá no Hemoce eles também fizeram os testes necessários e eles tinham uma bolsa Diego B negativo no estoque. Para nossa surpresa, ou para nossa feliz surpresa, né? A gente encontrou esse anticorpo contra o antígeno de alta frequência, o Diego B. Né? Tem o PAI dele positivo lá também, confirmando, e a bolsa, quando cruzado com a bolsa Diego B negativo, lá eles conseguiram duas bolsas Diego B negativo. Então era isso aqui, ó. Sim, a gente depois então fez a investigação com os familiares, 2 familiares do paciente, eles tinham um deles, né, era Diego B negativo também. A gente cruzou justamente com o soro do paciente, né, Diego B, e foi compatível, e o outro familiar era Diego A e Diego B positivo. Pois bem, se alguém quiser fazer alguma complementação, perguntar alguma coisa, ter alguma dúvida. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Isaac. Oi, Ana Cláudia que fala aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu adoro, eu sou fanática por antidiegos. Uma das coisas que é bem legal é vocês fazerem, quem não tem esse recurso de ter uma célula com soro congelado, tentar fazer lotes antigos dos painéis, porque esse nosso painel aqui do Brasil, não é tão raro ter essa célula, sabe? E, aliás, é um sonho de todos os clientes nossos da América Latina poder comprar esse painel daqui. Porque, às vezes, os lotes antigos também têm mais de uma célula, às vezes, que são Diego A positivo, e, às vezes, já teve até um caso aqui no Brasil que a gente tinha 2 células Diego B negativa. Claro que eu duvido que isso vai acontecer de novo, foi pura sorte, mas acontece. Então, às vezes, o lote antigo pode também trazer essa mesma informação e a gente nem se dá conta que o lote antigo está ali, né? E, para te contar, Diego, que a gente já viu uma vez um anti-Diego B com efeito de dose. Imagina. Pois é, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o sistema Diego, né? Um pouquinho sobre a teoria do sistema Diego, e a gente vai ver um pouquinho justamente relacionado sobre isso. E o interessante desse caso é que ele pega a gente justamente no detalhezinho lá do painel, que está lá o Diego B, que às vezes a gente nem olha para aquela observação ali, né? Que está lá, a gente nem dá a devida atenção, mas foi quem nos ajudou a dar o start, né? Aquela assim, de acender a luzinha no pensamento, né? Opa, será que é um Diego B? Aí foi quando a gente foi atrás de investigar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria fazer uns comentários. Posso, Isaac? Pode, fica à vontade. Eu queria que você voltasse no painel. Pode ser aquele que aparece na mão, manuscrito? Pronto. Na verdade, algumas coisas. O Diego é um anticorpo danado, né? A gente, de vez em quando, tem sofrido com ele. Esse foi um bom, né? Eu acho que esse daqui é o Diego bom. É um Diego B que ele não tem um efeito de dose, pelo menos não tem um efeito de dose tão claro. Talvez, se você quiser muito, quando você olha aquela outra figurinha que você fenotipou, os controles e o paciente, você pode achar que está aglutinando um pouco mais forte com pacientes, quer botar lá, naquela figurinha da fenotipagem? Ah, sim, só um instante. Aqui não. Não, eu acho que a de trás, é do paciente. Aquela que você parece a fenotipagem para Diego. Não, para o Diego. Pronto. Eu não sei se eu querer demais, mas olha, gente, isso daqui tá para 2 cruzes baixinha, né? Esses controles. E aqui é 2 cruzes mais forte, né? Então, assim, é o olhinho querendo demais, mas ocasionalmente a gente vê o anti-Diego B dessa forma. E frequentemente, na verdade, a gente vê um anti-Diego B com efeito de dose mais claro, que ele não reage com as hemácias Diego A positivo. E essa dica é muito importante na avaliação do painel.
Volta naquela do painel de novo, por favor, Isaac. E eu queria só reforçar, porque assim, aqui a gente tem gente já muito acostumada a ver painel e gente que está começando a ver painel agora. Os painéis, geralmente, eles alertam para a gente quando tem algum antígeno que não é esperado ou quando você tem ausência de algum antígeno esperado. Então, esses antígenos especiais, que essa última coluna do painel, acho que está todo mundo vendo, onde tem o Diego B circulado, é uma coluna que a gente sempre tem que olhar com muito amor, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui tem o HLA positivo, aqui tem o Diego B negativo. Às vezes a gente encontra antígenos mais raros, ausentes. A gente está com um painel que é VEL negativo agora, né? A gente teve 2 painéis com VEL negativo no laboratório. Ocasionalmente, nessa coluna, a gente vai ter KPA também descrito. Atualmente é mais raro a gente ver, mas Luteran A e até mesmo Diego A, às vezes, está descrito nessa coluna. O que é importante é que a gente entenda que nós estamos vendo aqui em torno de 30 antígenos dos 380 que já estão descritos, né, aproximadamente. Então, eu não vou conseguir nunca dar 100% de resposta com esse painel, mas a gente sempre tem que tentar ver o que ele pode dar de informação para a gente. E essa coluna é uma coluna que, às vezes, eu vejo a gente passando por cima sem olhar com cuidado. Então, eu peço sempre que olhem, né? Não é uma coluna que a gente vai desprezar, por 2 razões. Primeiro, que vai servir para a gente identificar anticorpo, e quem está congelando hemácias vai servir também para a gente selecionar essas hemácias para congelamento. Então, a gente também pode congelar hemácia de painel, tá? E é uma fonte muito rica de hemácia rara, né? Não só aquele painel que a gente deixa de um lote anterior, né? A gente deixa na nossa conservadora, mas realmente pegar essa hemácia rara e fazer congelamento para quem puder. E essa é uma hemácia rara ótima, né? Diego B negativo na nossa população, de vez em quando, até a Ana comentou agora, né? A gente vai encontrar. Então, é importante a gente ter sempre isso em mente. E vocês tiveram sorte, né, Isaac? Na verdade, eu acho que vocês tiveram muita sorte, que esse painel facilitou muito a vida de vocês. Justamente. Porque se fosse um painel que não tivesse uma hemácia Diego B negativo, a gente não teria muito para onde correr, porque não era um anti-Diego B com efeito de dose proeminente, né? Na avaliação inicial do painel, vocês nem perceberam essa variação de intensidade, né? E vocês iam ficar com um mundo de anticorpo contra antígeno de alta frequência para poder fazer diagnóstico diferencial. E aí, logo esse painel, logo esse paciente, então, realmente, e a gente tendo 2 bolsas em estoque, não é uma frequência isso acontecer, mas às vezes acontece, né? Mas foi, eu acho que uma conjuntura de coisas para realmente poder transfundir esse paciente rapidamente e com segurança, né, Isaac? Isso. Talvez a única coisa que a gente pudesse desconfiar de um efeito de dose seria aqui nessa hemácia 9, né, que ela é Diego A positivo também, para Diego B positivo também, foi talvez a única coisa que poderia dar alguma suspeita para a gente, mas na 5, por exemplo, enfim, de fato na 11, que é negativa, né, mas na 5 não teve esse padrão de reatividade mais fraca. Né? Isso. Beleza. De fato, a gente deu uma sorte muito grande. E aí eu quis trazer esse caso justamente para chamar a atenção desse detalhe no painel, que às vezes é crucial para a gente elucidar determinadas situações. E eu queria lembrar de um caso que a Ana até teve um caso assim, eu não me lembro se no México, Ana, que era um anti-Diego B que não aparecia no painel em Lis. A gente teve um caso desse no Hemocentro de Quixadá, não aparecia no painel em Lis, mas todas as bolsas incompatíveis. E quando a Ana me ligou para comentar esse caso, eu falei, Ana, a gente teve um caso muito parecido, era um anti-Diego B. E no final das contas era um anti-Diego B também dela lá, né, Ana? Não sei se você pode comentar de onde que era, eu não me lembro. Mas eu também não lembro onde era, não. É tanta gente que me liga, que me fala, que eu já não sei. Às vezes eu falo com as pessoas, nem sei qual é o país. Pois é, mas aí ele é um anticorpo que judia um pouquinho. Então, era um painel todo negativo em Lis, e quando toda a bolsa que a gente cruzava era incompatível. Até a gente pensar que poderia ser um anti-Diego B. E aí a gente vai criando, acho que Imunemata é muita experiência, né? A gente vai criando essas rotinas loucas na cabeça, que eu acho que Imunemata tem muito de louco, né? A gente vai criando alguns artifícios para trabalhar algumas determinadas situações que a gente encontra.
E esse é um caso que a gente descobriu aqui em Fortaleza, aqui no Quixadá, na verdade, e que a Ana, no final das contas, teve um caso muito parecido, né? Um ou 2 meses depois, em algum lugar da América Latina. O Isaac, eu queria só fazer um comentário mais, para você ver como a gente, não sabendo, não procurando e a gente não encontrando, a gente acha que a coisa não é comum. Mas veja, eu acabei de falar que teve um painel com 2 Diego B negativo. Você teve um Diego B negativo, na mesma época que tinha um no painel. A Denise tinha 2 bolsas, ou seja, isso não é tão absurdamente incomum. É que a gente não procura, né? A gente deve ter muito doador aí, Diego B negativo, que a gente não faz ideia. É exatamente como a doutora Denise fala, né? Quem procura, acha. Então, a gente tem que procurar. Está faltando a gente procurar. Bem, dando continuidade, então, né? A gente falar um pouco sobre o sistema Diego. O sistema Diego é o número 10 do ISBT, foi o 10º sistema, né? Inicialmente, ele foi descoberto a partir de um anti-Diego A, em 1955, associado à doença hemolítica perinatal, de uma paciente venezuelana, que o nome da senhora era Diego, né? Então, por isso, foi contemplado nesse sistema. E o Diego B foi descoberto somente em 1967. Atualmente, ele consta com 23 antígenos, até pouco tempo eram 22, então, recentemente, apareceu o 23º. É uma glicoproteína N-glicosilada, uma proteína de membrana multipasso, que atravessa a membrana 14 vezes. E os polimorfismos, né, estão associados a mutações de único ponto, que leva à substituição de um aminoácido na proteína. Os pares antitéticos mais importantes são Diego A e Diego B, e Right A e Right B, e eles são, normalmente, o Diego A de baixa frequência e o Diego B de alta frequência, assim como o Right, né? Também o A é de baixa frequência e o B de alta frequência. Em relação à função fisiológica, né, conhecida, está relacionada ao transporte de ânions, bicarbonato e cloreto. É uma proteína importante na manutenção da integridade celular e ela parece estar relacionada à formação de antígenos senescentes, né, que marcam as hemácias velhas para destruição. E também parece estar relacionado à adesão do parasita da malária e do endotélio vascular. A frequência dos fenótipos, né, como a gente havia falado, o Diego A normalmente é baixa frequência e o Diego B é o de alta frequência. Esse é o fenótipo relativamente o mais comum, né, o Diego B positivo. E o Diego A e o Diego A positivo B negativo, que era o caso do paciente, é o que é menos comum. Em relação ao significado clínico do Diego, né? A frequência do antígeno Diego A na população, em geral, é baixa, menor do que 0,01%, e sendo relativamente comum na população brasileira e especialmente na população dos índios sul-americanos. Então, por isso, as hemácias de triagem, os kits de triagem utilizados na identificação de anticorpos devem contemplar o Diego A positivo. Então, todos os nossos painéis, eles contemplam o Diego A positivo, tanto é que a Ana Perón falou, justamente que o pessoal inveja o nosso painel, justamente porque ele consta um Diego A positivo, pelo menos. E é relativamente comum a gente encontrar um anti-Diego A. Então, o anti-Diego B, na verdade, né, é um anticorpo raro que detecta um antígeno de prevalência muito alta e que ele está implicado também em reação transfusional e doença hemolítica perinatal. E os concentrados antígenos negativos devem ser selecionados para transfusão. Infelizmente, não há outra alternativa. E como foi falado também, o anti-Diego B pode apresentar efeito de dose, né? Reagindo melhor com as hemácias heterozigotas em comparação com as homozigotas. Normalmente são anticorpos da classe IgG, imunes e regulares, né? Ou seja, precisa ser exposto a ele para haver a formação do anticorpo. São bons fixadores do complemento. Como falado, está relacionado à doença, à reação transfusional e à doença hemolítica do perinatal. São anticorpos que reagem melhor na fase AGH. Os antígenos normalmente são resistentes ao tratamento enzimático e a reatividade do anticorpo é variável com as hemácias tratadas por enzima.
Curiosamente, como a gente gosta de falar também que anticorpo não lê livro, nosso painel na enzima, né, na papaina, foi todo negativo. Então, não bateu a informação com relação à teoria, teoricamente. E, para finalizar, né, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a doutora Denise pelo convite, de compartilhar um pouco esse caso com vocês, e também, assim, enaltecer, né, a importância desses encontros, são extremamente importantes para nós, a gente sempre está aprendendo, esses casos sempre trazem informações extremamente importantes para a gente. Sempre que eu posso, eu estou assistindo, infelizmente não é sempre que dá, mas ainda bem que se grava e que a gente pode ir lá e consultar. Por meio dessas aulas, por esses dias, a gente desconfiou, apareceu lá um antiquídeo Rogers, que coincidentemente na semana anterior tinha sido falado. Semana retrasada foi um Antilles A com um Antilles B. E eu estava de plantão, no dia que eu cheguei no plantão, que é que eu encontro com um Antilles A com um Antilles B. Ou seja, é o dia a dia que a gente está, né? Todo dia a gente vai vendo isso, e quanto mais a gente assiste essas aulas, mais a gente aprende e mais se beneficia o paciente, né? Ainda bem que esses encontros estão sendo online, porque se fosse só no Emoce, a gente nunca ia ter essa oportunidade de aprender juntos. E eu quero agradecer a doutora Denise por isso, né? Por tomar essa iniciativa de poder compartilhar com a gente essas informações tão valiosas. Isaac, é um prazer, pode ter certeza, viu? E muito obrigada pelo seu caso, um caso que a gente vai sempre aprender, né? Eu acho que o Anti-Diego B é um caso que a gente sempre tem que trazer para essa sessão, porque ele se apresenta de formas diferentes. E eu lembrei de algumas coisinhas que eu acho que vale a pena ser citadas. A primeira coisa é que eu sou velha no hemato, se a gente não pedia triagem PAI com Diego A, não vinha, certo? Então, na verdade, essa de estar vindo na triagem, na PAI, o Diego A positivo, de estar vindo no painel, é uma coisa que começou relativamente recente, né, Ana? A Ana pode falar também. Alguns hemocentros começaram a pedir Diego A, sim. E a gente, por exemplo, na nossa triagem de doador, até 2013, nossa triagem não tinha hemácia Diego A positiva, obrigatoriamente. Foi um ajuste que a gente fez no nosso termo de referência para licitação, foi a obrigatoriedade do Diego A, tanto na hemácia de paciente, para a triagem da PAI de paciente, quanto na hemácia do doador. E a gente sabe, por exemplo, o reagente habitual da Grifols não tem Diego A, né, na triagem de pacientes, inclusive, porque é uma hemácia produzida fora do Brasil, então tem toda a logística mais complexa de ter antígenos que são importantes para a gente, né? A gente hoje trabalha com a Grifols, mas a Grifols teve que dar uma terceira hemácia para a gente poder usar a triagem dela, porque não era adequada para a gente naquele momento, né? Então, lembrar que nem sempre a gente vai ter, então é muito importante, eu sei que tem gente de vários serviços aqui, que a gente coloque isso sim no nosso edital, que a hemácia de triagem tem o Diego A, porque ele está relacionado à reação transfusional hemolítica, apesar de raro, mas principalmente está relacionado à doença hemolítica do feto do recém-nascido. E a gente, né, Ana, e a gente não pode deixar de pedir, porque se a gente deixar de pedir, pode entregar alguma coisa que não é adequado para a gente. Então, coloquem sempre, mesmo vocês já acostumados com Diego A lá, pode ser que uma hora um fornecedor entregue uma hemácia que não é adequada, e vocês não vão poder falar nada se não tiver isso descrito no edital. A outra coisa é lembrando que a gente tem uma regra que eu não posso me confiar numa prova de compatibilidade para transfusão de Diego B negativo, porque a maioria tem efeito de dose. Não foi o caso, né, Isaac? Mas normalmente o Diego B tem efeito, o anti-Diego B tem efeito de dose. Então, a gente tem uma recomendação, inclusive é um guideline excelente, eu vou mandar depois no grupo para vocês, é um guideline britânico de recomendações de como agir frente a sangue raro. E ele coloca que o Diego B tem que ser avaliado de uma outra forma, não só a prova de compatibilidade. E nesse caso, a gente genotipou o doador, o paciente de vocês, né? A gente tinha genotipagem dos doadores, então a gente teve segurança ainda maior de estar transfundindo. E teve um caso recente de Brasília também, muito parecido, que foi a nossa recomendação, não façam só APC. Não façam só APC, que isso é perigoso. A gente pode acabar fazendo uma reação transfusional, porque eu não consigo ter certeza, só na prova de compatibilidade, se aquela hemácia antígeno negativo realmente. Inclusive os irmãos, né? A gente vai ter muito irmão heterozigoto que pode ser compatível, a gente se confiar naquela APC e ela não ter um resultado adequado, né? Diga lá, Ana. Tem um comentário, mas teve um momento que eu fiquei sem bateria e não consegui, fiquei
não consegui ouvir, não sei se o Isaac comentou, mas geralmente não, sempre que a gente tem o Diego B, pode ter algum anticorpo associado. Então, você tem que excluir, não sei se o Isaac acabou falando isso, mas você tem que excluir a presença de outros possíveis anticorpos que estejam abaixo a ele. E se você tiver uma célula isogrupo que seja realmente compatível com outros antígenos, você pode até fazer a distorção e eluição para melhorar a potência desse anti-Diego. Então, tem várias ferramentas que a gente pode aí usar, lançar a mão dela. Mas ligue para a doutora Denise, ela sempre vai dar uma boa ideia. Sempre ligue para ela, viu? Aí eu realmente eu acho que isso passou lembrar de fazer as adsorções, né? Adsorção e eluição. Nesses casos, o eluato é fundamental para a gente guardar esse anticorpo, que não vai ter anti-ABO aí para interferir em nada. Então, nossa fonte hoje de triagem de doador para Diego B negativo é um eluato de uma paciente que tinha anti-Diego B, que acabou indo para a doação autóloga para poder fazer um procedimento cirúrgico. Então, e a gente, antes disso, era uma paciente que tinha um anti-Diego B um pouco antes, foram assim, os mares vêm aos pares, né, os anticorpos também. E aí era uma outra paciente com anti-Diego B que a gente ficou enlouquecida aqui no Ceará, porque eu não tinha doador suficiente, era uma paciente com diagnóstico recente de neoplasia, precisaria ir para procedimento cirúrgico, para quimioterapia, e eu meio que fiquei meio doida quando a gente começou a triar anti-Diego B no nosso laboratório, né, com mais afinco. E a gente pegou as amostras, inclusive, do laboratório. Ela coletou para hemograma, eu ia lá e pegava o plasma para congelar. Ela coletava para fazer bioquímica, eu ia no laboratório e falava, me dá essa amostra. Então, a gente congelou muito o soro dela, de amostras que não foram colhidas inicialmente para a gente, né? Porque eu não queria estar furando também aquela paciente o tempo inteiro que já estava anêmica. E aí a gente vai criando o nosso banco de doadores raros, né? Porque a gente começa a congelar esses plasmas e soros dos nossos pacientes, que vão ajudar para a gente resolver o nosso problema naquele momento para aquele paciente ou outros problemas que possam vir a aparecer no futuro, mas vão servir também para a gente ir criando o nosso banco de doadores raros. Então, foram a partir desses pacientes que o nosso banco de doador Diego B foram construídos. Não foi por conta de doador, foi por conta de paciente que, a partir da logística de eu procurar o doador Diego A positivo e aquele que era Diego A positivo, eu triar com soro, com plasma desses pacientes, eu pude realmente, né, melhorar nossa quantidade de Diego B negativo. Então, isso é muito importante. Deixa eu só contar para vocês quantos Diego B negativos a gente tem hoje aqui no Ceará. E não é de muito tempo, gente. Essas pacientes, por exemplo, a gente não tinha, e isso tem uns 2 anos, a gente não tinha esses doadores aqui dentro do Hemoce. Então, realmente, foi um trabalho muito, eu acho que muito intenso para resolver a vida dessas pacientes. Os meninos do laboratório do doador sabem que quando aparece um paciente complexo, o trabalho lá aumenta, porque a gente sempre vai buscar esses doadores para poder resolver a vida dessas pacientes. E tem funcionado muito bem. Então, a gente, por exemplo, nessa rotina desse desespero dessa paciente, a gente começou a fazer prova cruzada no IH1000, que é nosso equipamento da rotina do doador, com plasminha Diego A positivo, para encontrar os nossos Diego B negativos. E olha, a gente tem, eu estou aqui na minha listinha, 24 doadores Diego B negativos cadastrados no Hemoce. Apenas um deles não tem genotipagem, que foi o primeiro doador cadastrado como Diego B aqui. É o único que não tem genotipagem. Eu liguei para ele, fui explicar, pedi para vir a irmã, eu acho que ele se assustou e nunca mais voltou. Mas o restante, todos os nossos doadores têm genotipagem, inclusive confirmando. Então, nós temos pelo menos 23 doadores Diego B ativos com genotipagem aqui no Hemoce. E tudo de 2 anos para cá, viu, meu povo? Não é de muito tempo atrás, não. Foi a necessidade dos pacientes, e isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa que até tem que falar mais vezes. Eu acho que a gente tem que usar a necessidade dos pacientes para alavancar o nosso laboratório do doador. Porque quando a gente tem uma razão, né? Eu acho que a gente trabalha com mais afinco e a gente vai criando artifícios, criando soluções mesmo para aquilo que talvez naquele outro momento que você tenha pensado sobre o assunto, você não tenha encontrado. Eu acho que o paciente faz isso com a gente, né? O que é muito bom. Estou faladeira hoje, né?
Pois pronto, gente, quem mais quer comentar? Ana Luzia, que mandou a primeira paciente para a gente com anti-Diego B. Ana Luzia, lá do interior do Crato. Oi, aí... Ana! Tá sem áudio, Ana. Ana Luzia, tá sem áudio. Tá. Oi, Ana. Oi, doutora. Pois é, né? A gente iniciou aí. Eu nem sabia ainda como era isso, né? Eu já estava começando a entender esses casos complexos aqui. E, de vez em quando, a gente dá um trabalhinho aí, essa parede, né? Os pacientes daqui, Cariri. Mas é sempre um trabalho bom, Ana Luzia, com certeza. Viu? E aí, realmente, assim, eu sou uma enlouquecida por sangue raro. Meus olhos brilham quando eu vejo sangue raro na frente. Eu também, mas eu sou suspeita, porque eu não estou dentro de banco de sangue. Não, é muito fácil arranjar trabalho para os outros, Ana. Eu vejo sangue raro, arranjo trabalho para os outros, né? Por isso que eu amo sangue raro, por isso que eu amo discrepância BO, porque o trabalho não é meu. Mas é sempre bom a gente tentar, eu acho que discutir esses casos, né? E tentar encontrar realmente soluções. E eu fico tão grata de a gente ter soluções para os nossos pacientes, né? Então, assim, esse caso, Isaac, foi fim de semana, né? Acho que foi numa sexta-feira, não foi isso? Eu me lembro que foi um aperreio. O Thier ficou até não sei que horas aqui, genotipando o paciente e o doador, porque a gente só tinha um doador genotipado. Então, a gente, de vez em quando, dá castigo para o pobre do Thier, que fica responsável pelo laboratório, que é o responsável pelo laboratório de técnicas avançadas em imunemato. Eu mudei o nome, era genotipagem. A gente está querendo fazer mais coisa, virou técnicas avançadas em imunemato. E aí o Thier vem, de vez em quando, no fim de semana, para resolver algum caso complexo. E aí vocês estão devendo alguma coisa para ele, viu? Porque Já ele ia veio falar no isso. sábado. Tem um fim de semana aí, lá em Natal, Thier. Olha lá. Ah, pode vir. Para resolver os pacientes. Che, queria agradecer, viu, por toda a disponibilidade, aproveitar, porque realmente, na hora que a gente precisa, Che vem, resolve tudo, fica às vezes até 6, 7 horas da noite para terminar uma avaliação. E é só assim, sexta-feira ou então final de semana, né? Porque senão não tem graça. Dia Internacional do Sangue Raro, sexta-feira à tarde, né? Ainda tem um período. Então, tá bom. Gente, Isaac, muito obrigada. Gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer fazer alguma outra colocação? Quer contar um caso diferente aqui? Que já viram Diego B? Como eu falei, eu não sei se é segunda de manhã, que é o dia de todo mundo, ou se todo mundo é muito envergonhado da vida, né? Mas foi ótimo, viu? Adoro esses casos. E realmente, assim, acho que a gente tem aprendido muito. Todo dia que eu venho aqui, eu aprendo com os casos, eu vejo um jeito diferente, eu tenho um olhar diferente por conta de alguma coisa que é colocada de uma forma diferente que a gente está acostumado, né? Então, essa troca de experiência é fundamental. Eu fico muito satisfeita. Eu acho que uma das maiores alegrias da minha vida é essa sessão, Isaac. E não só essa sessão, como o grupo também do WhatsApp, né? Que é muito bom também, a gente sempre se ajuda lá. Não é? Como a senhora mesmo falou no Transfusion Science Course essa semana, que lá não existe concorrência, não existe um querendo derrubar o outro, muito pelo contrário, é todo mundo se ajudando, todo mundo dando uma força, dando ideias, e assim a gente vai cada dia aprendendo mais também. E é muito bom para todo mundo. É isso. Então, tá bom. Todo mundo aglutinado, né, Isaac? Exatamente. Olha lá, Ana Luzia ficou com inveja do meu Miguel. Eu vou dizer, Isaac, que meu Doberman era para chamar Diego B. Verdade, lembro. Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Realmente, assim, eu fico muito feliz. Às segundas-feiras de manhã, eu começo minha semana feliz, porque eu acho que a nossa missão na vida é essa, né? Resolver caso complexo, ajudar um ao outro, poder resolver nossos pacientes. E eu estava dando aula para as residentes semana passada, que eu falei que eu me encontrei na Imunemato, porque todo dia é um desafio. Nada mais a chatice. Uma leucemia aguda, sem graça, né? Então, Imunemato todo dia é um desafio. E não tem quem ache ruim, porque só quem acha ruim é quem não gosta muito de pensar nem de trabalhar. E aí não fica na Imunemato, né? Essas pessoas realmente vão se embora rápido.
Então, é muito bom participar desse grupo e ver a gente crescendo juntos, né? Então, é tudo muito lindo. Eu costumo dizer para os laboratórios, ou para os estagiários lá no laboratório, que a gente, em Munemata, a gente sabe o que vai fazer, né? A gente sabe fazer prova cruzada, sabe fazer a adsorção e eluição, sabe fazer, mas a gente não sabe o que vai enfrentar, né? A gente, cada dia é um dia diferente, cada caso é um caso diferente, cada caso exige um raciocínio da gente diferente, uma lógica de pensar diferente. Então, o que é muito bom é justamente isso. Isaac, você é muito bom nisso. Você é muito bom nisso. Tive a melhor professora, né? Muito você obrigado. É muito bom nisso. Você é muito bom nisso. Eu tive a oportunidade de ver você de perto pensando, você é muito bom nisso. Eu que agradeço os ensinamentos também, sempre com a gente lá. Beijos para vocês, gente, que eu tenho que ir agora. Vamos fechar a sessão. Obrigada, meu povo, foi ótimo. Semana que vem também é convidado de fora. O Everaldo vai apresentar um outro caso de Santa Catarina. Ele não está conseguindo participar da sessão, mas ele já se comprometeu semana que vem a estar aqui com a gente. Isaac, muito obrigada. Caso ótimo, viu? E adorei sua apresentação. Muito bom. Denise, vou procurar um caso lá de fora para trazer para vocês. Por favor, Ana, tem que participar. Tchau, tchau, gente. Obrigado.